Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos falar sobre Manhattan, Google e ConocoPhillips. Bom, Manhattan, vamos dar uma passadinha rápida aqui para a gente dar uma olhadinha no balanço dela. Manhattan publicou aí o release de resultado. Eu gosto de olhar, assim, quando eu estou buscando uma coisa mais rápida, né? Eu gosto de olhar no Estimize, o Estimize dá uma visão assim bem precisa aí dos últimos trimestres. Fica fácil você ver se a empresa está crescendo, está caindo. Bom, enfim, Manhattan teve aí um reporte de lucro de 30% superior ao trimestre passado, trimestre do ano passado, né? Bateu aí 39 centavos por ação, veio até um pouco abaixo da minha expectativa, eu tinha marcado lá 41, mas eu falei assim, pô, eu tinha errado as duas outras por baixo, né? Por ter colocado um pouco baixo. Falei, vou colocar até mais de 30, quero ver se eu acerto. Acho que eu fui um pouco precioso nesse ponto. A gente tem aí também um crescimento da receita de 8%, veio um pouco menos do que os trimestres anteriores, mas nada preocupante. O próprio CEO lá, Ed Capel, falou que isso é natural, o fato das empresas em dezembro investirem, não vou dizer a palavra certa, mas dedicarem pouco tempo à tecnologia, o fato de esses momentos de venda. Mas enfim, Manhattan em 2015 foi assim, um ano excelente para ela. Nesse último trimestre teve 6 contratos de 1 milhão fechado. Então assim, a empresa tá ganhando bastante mercado. Ela foi eleita aí a líder de mercado na parte de Warehouse Managed System, que seria gerenciamento de estoque, né, das empresas, um sistema para gerenciamento de estoque. E ela conseguiu desbancar aí a grande concorrente dela. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, só quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu estou fazendo aí trade de valor com a Manhattan já desde o início de 2015, mais ou menos. Vamos colocar aqui para vocês terem uma ideia. Se você for pegar aí de 2015 até finalzinho do ano, estava dando 81% de crescimento nas ações. Aí de repente, o ano vira e a ação começa a despencar. O que acontece? Às vezes a gente está no trade de valor, tem que ter uma noção. O pessoal tem que quem faz o trade de valor tem que saber que já caiu 33% desde da virada do ano até hoje. Quem está fazendo um trade de valor tem que entender que o mercado, às vezes, nem sempre no curto prazo ele é eficiente. Se você tentar entender, antes de sair o balanço, eu comecei a pesquisar para saber se tinha algum problema no resultado da Manhattan. Falei, pô, será que fez alguma bomba aí que eu não vi e tal? Como é que poderia deixar passar? E aí eu fui ver, não achei nada parecido. Tanto é que o resultado vem ruim, vem um resultado excelente. E as perspectivas para 2016 ainda são boas ainda. O próprio CEO falou que independente apesar da fraca demanda internacional de modo geral, o setor que a Manhattan promete assim bons resultados, prometeu o crescimento ainda em linha com o que foi 2015. Então assim, não teria o porquê as ações caírem. Só que antes de sair o resultado, eu fiquei pesquisando, dando uma olhada, né? O que eu achei foi que o mercado estava punindo, entre aspas, né, as empresas de tecnologia por conta de fraco resultado em algumas outras empresas. Por exemplo, LinkedIn, Twitter, que fizeram resultados assim muito, muito ruins. E isso acabou assim, mudando um pouco o ânimo do mercado. E aí, às vezes, acontece aquele efeito manada, né? Aí um sai vendendo, o outro sai e faz parte. Você tem que, quando você faz um trade de valor, você tem que ter uma noção dos riscos que você corre, né? E aí você avalia a situação, vê se a empresa vai continuar com um resultado fraco, porque o trade de valor você não vai fazer stop no preço da ação. Aí é trade, aí não é trade de valor. Você tem que analisar o balanço da empresa. Você está fazendo stop, vou comprar aqui e vou botar um stop aqui embaixo aqui. Tá errado, entendeu? Você está fazendo isso. Você tem que analisar o balanço e ver como é que está a empresa. Por exemplo, eu passei uma situação parecida aqui, nesse período aqui. Foi quando a China anunciou o fraco resultado. Veja como a ação caiu. Ela caiu e depois foi se recuperando. Mas
Se o cara tá num desespero ali, tá analisando o preço, só o cara vende ali e leva um prejuízo, entendeu? Então, assim, analisa o balanço, vê o case de negócio. Por que eu não me preocupei ali na época da China? Por quê? Eu sabia que a Manhattan não tinha muitos clientes na China. Então, apesar da China vir com fraco resultado, o que sustentava a Manhattan é a Europa e os Estados Unidos. Se algum desses dois ficar ruim, aí eu começo a avaliar para ver se vale a pena vender ou não, porque aí pode ser que o resultado dela enfraqueça. Mas, assim, ela tem bastante cliente na China, mas não é, assim, uma percentual expressivo na sua receita. Tanto é que se você for pegar aí o crescimento da receita fora Estados Unidos da Manhattan foi de 25%. Então, teve um crescimento e foi expressivo, 25% é bastante coisa. Apesar de ter quedas na China. A China puxou esse resultado um pouco para baixo, não teria crescido muito mais. Mas, enfim, você tem que avaliar, cada empresa tem um case de negócio e ver se vai afetar ou não. Então, assim, as empresas que fecharam um resultado negativo já eram empresas que estavam meio ruins da perna. E são empresas como é que se diz? De rede social, essas coisas. Isso aí muda muito rápido, isso aí faz parte da tecnologia. Então, por isso que eu evito esse tipo de empresa. Essas empresas assim que são de tecnologia, mas que pode mudar da noite pro dia, igual o Facebook. Eu não compro ação do Facebook, porque de uma hora para outra pode acabar. Rede social acaba assim, ó, no piscar de olho. Surge outra, e todo mundo começa a ir para outra e pronto. Acaba no piscar de olho. Então eu gosto assim de empresas de TI, mas que tem um case de negócio mais resilientes. Como empresas que fazem softwares para comércio, para indústria. Dá um exemplo aí, no Brasil a gente tem a TOTUS, coisa desse tipo, entendeu? Que são bem mais tranquilas. Bom, isso aí foi só para vocês entenderem como é que funciona um pouquinho essa dinâmica do trade de valor. Aí a gente teve essa semana ainda o anúncio de que o Google, eu já tinha falado aí com vocês no balanço passado, aí, análise do balanço passado, que o Google estava para se tornar a maior empresa do mundo, né? Ela iria passar a Apple. Estava previsto, né? Se viesse um resultado muito forte, que como o mercado já estava precificando isso, as ações iriam passar. E não deu outra, né? O Google aí passou a Apple aí passou pouco, né? Mas aí acho que depois a Apple voltou, assumiu liderança. Agora vai ficar uns meses aí, um para lá, outro para cá. Mas enfim, o fato é que a Apple aí o Google tá correndo pelas beiradas aí. E aí você pega, é o que eu falei com vocês, às vezes nem sempre o mercado ele é eficiente. Por que o Google está crescendo tanto? Porque a empresa está tendo bons resultados? Sim, a empresa está tendo bons resultados. Mas justificaria esses bons resultados ela se tornar a empresa mais valiosa do mundo? Não justifica. Ela está muito longe da Apple ainda. Ah, mas, pô, viver dividendos, como assim? Você pega aqui, ó. Para quem não sabe, o Google na bolsa agora virou Alphabet, né? Então aqui, você pega o resultado do Google, teve uma receita aí, ó, do último trimestre de 21 bilhões. A receita do Google inteira foi 21 bilhões, somando todas as empresas do grupo. Aí você vai no balanço de resultado da Apple. Você chega lá e pega só o iPhone da Apple fatura 51 bilhões. E aí você fala, pô, mas como é que uma empresa que fatura com um único produto 51 bilhões e a outra, com todos os produtos, 23 vale o mesmo tanto que é expectativa. O mercado espera que o Google vai crescer muito mais do que... E tem a possibilidade, não estou falando que está errado não, porque o Google, eu acredito que o Google tem uma velocidade de crescimento muito maior do que a Apple, assim, a longo prazo. Mas hoje, no momento, no mercado atual, a Apple tem um case, um balanço muito mais redondinho do que o Google. Então, assim, às vezes nem sempre o mercado é eficiente. Mas o fato é que uma marca histórica aí pra gente, o Google batendo a Apple aí como a empresa mais valiosa do mundo. O outro ponto que eu queria falar com vocês é a ConocoPhillips, que cortou dividendos após 25 anos. A ConocoPhillips era uma empresa de petróleo, tá ligado ao petróleo, cortou os dividendos por conta da baixa do barril. E aí você fala, pô, viver de dividendos, mas tu não tem uma empresa de petróleo na carteira? Eu tenho a Chevron, quer ver? Acho que tá aqui, ó, Chevron, essa menina aqui. Eu tenho a Chevron, mas qual a diferença da Chevron para a Conoco? Por que eu não estou preocupado com a Chevron? Porque a Chevron, quando eu comprei ela, eu não me preocupei, eu tinha duas opções.
eu estava avaliando duas opções. A ExxonMobil e a Chevron. Qual era a vantagem? Por que eu não me interessei para a ConocoPhillips? A ConocoPhillips ela é mais de extração do petróleo, ela não tem refino do petróleo. E a Exxon e a Chevron tem uma parcela assim, considerável da sua receita proveniente do refino. E independente se o barril cair ou subir, a galera do refino continua tendo os ganhos. Então, assim, eu achei que as duas que poderiam sobreviver a qualquer baque de petróleo seriam a Exxon e a Chevron. Então, eu continuo ainda com a Chevron, vou acompanhando para ver se vão cortar os dividendos ou não. Eu acredito que não, mas até ali, se você for colocar hoje, eu acho que eu fiz até uma avaliação um pouco equivocada em entrando na Chevron. O ideal seria eu entrar na Exxon. Hoje eu vejo que a Exxon tinha um case de negócio melhor. Mas assim, não quer dizer que as duas são para jogar fora. Mas vamos acompanhando. Se a Chevron cortar, a gente pula fora também. Mas infelizmente a ConocoPhillips aí cortou 25 anos de crescimento de dividendos. É uma coisa ruim para o mercado, porque não é uma marca que se consegue aí facilmente, são poucas empresas, ainda mais empresas que são do setor deles, né, que o setor de petróleo é bem volátil, né? Mas enfim. É isso aí, pessoal, isso aí foi um papo rápido, coisa de 10 minutos, passou um pouquinho, mas depois a gente volta se tiver algumas notícias aí mais interessantes de algumas empresas. Um abraço e até a próxima.